Segunda Reis, capítulo 5, versículo 15. Então voltou o homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei, e estou com ele para que eu tomasse. Mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo deixe este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerei este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Versículo de número 25. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro, e encontrasse, era isso ocasião para tomares prata, e para tomares veste, olivais, e vinhas, e ovelhas, e servos e servas? Porventura a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu ele diante dele, leproso, branco como a neve. Aleluia. Louvado seja Deus. Se nesta noite nós formos colocar um tema a essa mensagem, nós podemos colocar aqui um tema falando a respeito de Naamã. Nós podemos falar o chamado de Naamã. Aí nós começamos a olhar, mas por que o chamado de Naamã? A palavra do Senhor diz que Deus, quando escolhe um homem e uma mulher, Ele escolhe do ventre, do começo, antes que venha nascer, Ele já é escolhido. A palavra de Deus diz que Ele tem um propósito. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus tem um propósito para cada vida, mas diz também que nós precisamos ir em busca desse propósito, entregar o nosso coração primeiramente a Ele, abrir o nosso coração e deixar que Ele venha entrar e habitar, que Ele venha limpar, purificar, para que Ele também venha usar. Nós sabemos também que existe grande dificuldade sobre a nossa vida, porque quando entramos na presença do Senhor, quando começamos a caminhar aí numa igreja e começar a ouvir a voz de Deus, muitos empecilhos vêm para nos atrapalhar, para nos arrancar da presença do Senhor, para que nós não venhamos ouvir a voz dEle, para que nós não venhamos chegar no objetivo a qual o Senhor tem para nossas vidas. Mas nós vemos que Naamã aqui, nós conhecemos e sabemos que todos são conhecedores da palavra de Deus, e esta palavra por muitas vezes já foi ministrada ao seu coração, e eu creio que você conhece esta palavra, mas quero te dizer nesta noite a respeito de algo diferente, a qual o Senhor colocou no meu coração. E nós sabemos que aqui Geazi, podemos falar aqui de Geazi, e Geazi, o coração dele estava ligado em outras coisas. Geazi aqui, ele estava caminhando com o profeta Eliseu, mas nós sabemos também que Eliseu também caminhava com Elias, mas Eliseu tinha o coração ligado nas coisas do céu, tanto que aonde Elias estava, Eliseu estava na cola grudada, andando junto. Eliseu estava ali ouvindo e aprendendo aquilo a qual Elias fazia, aquilo tudo que acontecia. Eliseu estava ali andando e estava caminhando e entendendo que a vontade de Deus era fazer a obra do Senhor, que a vontade de Deus era estar caminhando e fazendo o querer do Senhor. Em todas as coisas a qual Elias fazia, Eliseu aprendia. Mas nós também podemos deparar aqui com Geazi andando junto com Eliseu. Aí já podemos ver algo diferente, porque nós começamos a entender que o homem a qual, quando ele começa a andar na presença
presença do Senhor, sempre existe um companheiro ao seu lado. Nós sabemos que sempre existe um conselho. Nós sabemos que sempre existe um amigo, a qual ensina o caminho certo, a qual ensina a verdade que liberta, a qual ensina a fazer a vontade do Senhor. Mas muitas vezes andando em dois caminhos não tem como andar junto. A palavra do Senhor diz que se nós estivermos andando junto com alguém e não tiver no mesmo pensamento, e não estiver fazendo o mesmo querer, não tem como ter acordo, não tem como andar junto. Mas nós sabemos que ele estava aqui, e ele estava como servo. Geazi estava aprendendo com Eliseu. Mas como nós podemos falar, quando nós começamos a falar de Naamã, nós vemos Naamã, um general de guerra, o homem honrado na sua terra, o homem a qual estava ali caminhando naquele lugar, e a qual o Senhor já tinha escolhido ele. Mas por que eu digo que ele já tinha escolhido? Porque antes que ele viesse a conhecer ao Senhor, o Senhor já tinha entregado grandes batalhas através do Senhor. Ele tinha ganhado grandes batalhas ali naquele lugar. Às vezes não conseguimos entender quando começamos a olhar pessoas lá fora, pessoas andando por um caminho às vezes que não está de acordo com aquilo que nós aprendemos, daquilo que nós sabemos, daquilo que nós vivemos. Mas muitas vezes eles estão fazendo alguma coisa e às vezes eu começo a olhar e dizer: mas por que está acontecendo daquela maneira? É porque o Senhor está preparando o coração para ter um encontro com Jesus. A palavra do Senhor, ela nos ensina assim, que mais vale uma alma do que este mundo inteiro, que nós precisamos amar o nosso próximo, a nós mesmos, que nós devemos estar em comunhão com os irmãos, mas devemos estar almejando também o céu. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, este homem estava com a sua armadura, este homem estava ali, eu creio que ele tinha ali um nome muito grande naquele lugar. Naamã era um general de guerra, a qual era muito respeitado. Mas quando ele vai ali para fazer uma guerra, ali diz a palavra do Senhor que ele traz uma menina. Aquela menina, ela vai para dentro da casa dele para poder estar cuidando ali das coisas da casa dele. Mas nós vemos ali que aquela menina, não fala o nome dela, aquela menina, ela não tinha credencial, aquela menina, ela não tinha uma posição para dizer: olha, aquela menina, ela tem algo para oferecer para alguém. Mas somente ela era uma escrava tomada, mas somente ela era uma pessoa que estava ali para servir naquele lugar. E muitas vezes o Senhor coloca pessoas para nos servir, e nós não damos valores a isso, e nós não olhamos que lá na frente aquela pessoa pode ser usada por Deus, aquela pessoa pode te dar uma palavra a qual você às vezes não espera. Às vezes você diz que sabe tudo, mas chega lá na frente aquela pessoa a qual você às vezes não dá valor algum. É essa pessoa que vai te ajudar, é essa pessoa que vai trazer a resposta de Deus para a sua vida. Aleluia. A menina foi tirada, eu fico imaginando, do meio da sua família, do meio do seu povo. Será que essa menina, na retirada que ela foi trazida para a casa de Naamã, será que os pais dela foram todos mortos? Será que ela tinha irmão? Será que ela tinha uma família? Porque a palavra do Senhor diz que somente ela foi trazida. E quando se vai para uma guerra, nós sabemos que aqui na palavra do Senhor diz que eles tinham a guerra quando vencida, que era Deus que tinha dado. Nós sabemos que em muitas ocasiões o Senhor fazia isso, mas nós sabemos também que nessa ocasião essa menina tinha uma família e a família se foi. Mas aqui nós começamos a olhar. Eu creio que essa menina, quando ela estava fazendo os seus deveres ali de escravo, de servo, eu creio que ela olhava e ela contemplava as roupas de Naamã. Porque Naamã, quando chegava na sua casa, das suas batalhas, eu creio que ele arrancava ali a sua armadura e ele arrancava ali a sua roupa. E eu creio que ele jogava aquela roupa ali e falava: olha, diga para aquela serva lavar. E eu vejo que a pessoa, quando tem um problema,
para o metrô, começa a grudar a roupa na pele, e eu começo a ver essa menina olhar para aquela roupa, e eu creio que ela olhava, ela dizia: aquele homem tem um sério problema. Mas ela, como serva, não podia abrir a boca e falar nada. Mas nós sabemos que existe uma ocasião certa para nós abrir a nossa boca. Muitas vezes nós, como servo, abrimos a boca na hora errada. Mas o Senhor nos ensina que há um tempo para todas as coisas, que há um tempo para que nós venhamos profetizar, há um tempo para nós orar, há um tempo para nós buscar, aleluia, a presença do Senhor. E muitas das vezes não está ligado no céu, e às vezes solta a palavra antes da hora, às vezes diz o que não deve dizer, às vezes vai falar com uma pessoa, não sabe trazer para a igreja, mas às vezes joga para fora. Mas o Senhor, Ele diz que essa menina, ela ficou calada por algum tempo, mas quando a oportunidade chegou, nós não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus. Nós não podemos perder a oportunidade de falar do Deus a qual nos libertou, do Deus a qual liberta, do Deus a qual nos curou, do Deus a qual nos cura, aleluia, do Deus a qual nos prepara para levar para o céu. Diz a palavra do Senhor que essa menina diz: olha, esse problema dele aí, se ele tivesse diante do profeta, isso aí já teria resolvido. Nós vemos ali uma serva de Deus, porque ela sabia que não existia nada impossível, porque aquele servo de Deus era cheio do poder de Deus. Quando um homem é cheio do poder de Deus, uma mulher é cheia do poder de Deus, ele não se amedronta diante da circunstância. Quando ele vê alguém ou fica sabendo que alguém está doente, imediatamente ele já vai para a oração, ele vai para o jejum, ele já procura uma resposta de Deus, ele quer uma solução para aquela vida, porque ele ama no amor de Cristo, porque ele tem Cristo na veia dele, porque ele está cheio do Espírito Santo, e a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus é Deus. E como nós podemos estar cheios do Espírito Santo de Deus e ver uma pessoa passando por tanta situação e às vezes não ir lá nem dar uma palavra, não orar para aquela vida, não lembrar nem do nome para poder anunciar na igreja. Mas o Senhor, Ele nos fala no nosso coração. Essa menina, ela disse com certeza: se estivesse na noite, estivesse ali, o meu Senhor estivesse ali, diante daquele profeta, com certeza ele seria curado. Nós temos uma menina sem nome, uma menina sem família, uma menina ali a qual foi tirada de uma guerra, a qual no lugar que ela poderia olhar para aquele homem, e em vez de pedir a solução, falar: ó Senhor, mata ele, ó Senhor, ele acabou com a minha família, ele destruiu tudo lá, eu estou aqui servindo, esse lugar não é meu, pisa na cabeça dele. Mas é diferente, aquele a qual tem o Espírito Santo de Deus, aquele a qual tem a unção do Senhor, ele não pensa como o homem natural pensa, mas ele pensa segundo a mente de Cristo. Ele sabe, e ele sabe que o Senhor, ele quer que todos venham a ser salvos, que nenhum se perca, não importa o que aconteça em nossa vida, tudo deve ser para a glória do Senhor. Nós devemos estar alerta para poder profetizar a bênção, não a maldição. Nós devemos estar alerta para falar a vontade de Deus, não a nossa. Louvado o nome do Senhor. Essa menina não olhou para a situação dela, ela não olhou para nada daquilo, mas ela disse: olha, a resposta vai vir. Ela, ali naquele momento, ela foi uma profetisa, uma menina sem nome, ela profetizou. Às vezes você está aí no meio da multidão, ninguém está te enxergando, ninguém conhece seu nome, ninguém sabe às vezes nem onde você mora, mas o Senhor, Ele quer te usar. O Senhor, Ele quer que você seja boca de profeta, na sua casa, no trabalho, na escola, na rua, aonde você pisar, as plantas do seu pé, o Senhor quer te usar. Não importa onde nós estamos, importa que o Senhor, Ele venha ser anunciado, importa que o nome dEle venha ser glorificado,
essa menina estava como escrava, mas ela sabia que o Senhor, Ele estava ali fazendo a obra, e Ele iria fazer, porque através da profecia, quando alguém lança uma profecia sobre a sua vida, é porque o Senhor já tem preparado algo na frente, é porque o Senhor já tem algo preparado para você. Aleluia. E aí nós vemos que imediatamente Naamã vai, pede, fala com o rei, envia as cartas. Mas nós vemos que quando as cartas chegam lá, não tem uma coisa muito boa. Muitas vezes você vai profetizar, você vai anunciar o reino de Deus, mas vai começar a acontecer alguns obstáculos pela frente, para que essa pessoa não venha para a presença do Senhor. Mas continua orando, continua perseverando, não desista do propósito que você colocou no seu coração, porque o Senhor, Ele honra aquele a qual busca o seu reino, aquele a qual almeja que as almas venham ser salvas. Ele tem o melhor para a sua vida, e se você abre o seu coração, o Senhor, Ele não te transforma amanhã, Ele te transforma agora, em nome de Jesus. O nosso Deus é o Deus de já. O nosso Deus é o Deus a qual faz o impossível acontecer. Aonde o homem já não tem mais solução, aonde ele olha já não dá mais nada, aí o Senhor entra. Nós vemos que esse homem, se fosse depender dos reis, se fosse depender dele mesmo, ele iria à morte. Aos poucos ele ia se acabar. Se nós começarmos a olhar para a lepra nesse tempo que nós vivemos hoje, simboliza o pecado. Quanto mais pecado, mais lepra no seu corpo. Quanto mais pecado, mais você vai se acabando na presença de Deus. Você vai se arrebentando, e quando pensa que não, vai gerar morte. Por isso que muitos estão deixando de servir a Deus. Por isso que muitos estão se enganando, fazendo aquilo que é pelo seu próprio entendimento. Mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos a olhar que Ele cura as nossas feridas quando nós se entregamos a Ele totalmente. Quando nós colocamos todas as chaves na mesa e falamos: Senhor, cuida para mim. Porque muitos às vezes entregam uma ou duas chaves e os outros guardam no bolso, achando que o Senhor não está preocupado. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor não divide espaço com ninguém. Ele quer você para Ele. Ele quer cuidar de ti. Ele quer te preparar. Ele quer te usar. Mas precisa deixar que Ele venha habitar totalmente em sua vida. Nós vemos aqui que Naamã vai até o profeta. As cartas chegam, diz que o rei rasga as vestes. Existem circunstâncias da vida que o homem olha e ele diz: isso aí não é para mim. O rei era a autoridade maior naquele lugar, mas ele não poderia resolver o problema. Ainda nós vemos Naamã falando: não, está aqui as cartas, foi mandado, então me cura. Ele disse não, rasgou as vestes e disse: olha, você está procurando ocasião, você está querendo querendo arrumar problema. Mas aí é nessa hora que o profeta entra. Vai existir circunstâncias em nossa vida que pessoas vão vir, e às vezes algum caso vai ser difícil de resolver, mas é desse difícil que o Senhor vai te usar, porque o Senhor, Ele gosta de causas impossíveis. O Senhor, Ele gosta de pessoas com ousadia. O Senhor, Ele gosta de pessoas que buscam Ele na madrugada. O Senhor, Ele gosta de pessoas que não têm compromisso com a terra, mas com o céu. O Senhor, Ele gosta daqueles que se retiram para o monte, mesmo que algumas pessoas dizem: mas lá não precisa ir, mas Ele vai.
Ele não espera para alguém ir junto com ele, mas ele diz: eu vou. Aleluia. Deus, ele quer te usar. E nós estamos vivendo num tempo a qual tem esfriado o amor de muitos, a qual já não se ora mais, a qual os cultos já estão virando rotina. O povo já não está mais vindo na igreja. Muitas vezes o povo não vem com um propósito que deve ser adorar o Senhor, mas às vezes vem para poder cantar, às vezes vem para poder, olha, vem vindo um pregador diferente aí, quem sabe ele não fala comigo. O Senhor tem falado contigo todos os dias, o Senhor tem usado até uma criança para falar contigo, o Senhor tem usado seu vizinho, o Senhor tem usado tantas pessoas, mas muitas vezes você não está ouvindo. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que é preciso ouvir atentamente a voz do Senhor, não endurecer o coração, porque Ele está todo o tempo falando, e Ele continua falando na nossa boca. Por muito tempo, às vezes nós sofremos e nós passamos por muitas lutas, porque às vezes agarramos ela com as mãos, às vezes deixamos de ouvir a voz de Deus, buscando solução em homem. O homem, ele tem apenas a mesma coisa que você tem. Aquilo que você recebeu, ele também recebeu. Quando você levanta sua mão para Deus, você recebe um Espírito, e esse Espírito é o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que Ele intercede por nós, que mesmo nas tribulações, aonde nós não conseguimos nem abrir a nossa boca, Ele vem intercedendo com gemidos. Então muitas vezes nós estamos em falha com Deus, porque às vezes pedimos para orar, pedimos para buscar, pedimos na igreja, pedimos em tantos lugares, mas nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Ele está esperando você falar com Ele, Ele está esperando você se entregar a Ele e colocar todo o seu problema diante dEle, e Ele vai resolver, porque Ele é Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia! É muito bom a gente ver homens e mulheres usados na presença do Senhor, usados para poder curar, usados para poder revelar, usados para poder profetizar. Mas quero dizer que se você foi convocado, se você está aqui hoje, é porque o Senhor também quer te usar da mesma maneira, mas depende de você buscar mais a presença de Deus, se colocar mais na brecha, porque nós vemos que quando ali estava aquele soldado, nós vemos que um se retirou, e ali quando eles falaram que ali tinha uma terra boa, quando chegou o povo todo, que ali eram os soldados ali, somente Davi, eles chegaram até aquela terra, e todos correram, mas um ficou. E diz a palavra do Senhor que ele guerreou com aquele povo, ele não retirou os pés daquele lugar. O Senhor deu uma terra prometida para você, o Senhor deu uma bênção sem medida para a sua vida, mas você não pode retirar o pé da presença de Deus, você não pode deixar, aleluia, o Espírito Santo de Deus sair. O Espírito Santo de Deus, ele quer ficar, ele quer habitar, ele quer operar, ele quer te usar. Se nós chegar ali naquela passagem a qual Sansão estava ali tão forte, a força dele era tanta que ele fazia, carregava até os portões da cidade nas costas, mas nós vemos ali que chegou um momento a qual ele tentou se esforçar, e diz a palavra do Senhor que o Espírito aqui ia se retirar dele. Nós não podemos deixar que o Espírito Santo de Deus retire nós. É algo que nós temos mais precioso, não é o nosso carro, não é a nossa casa, não é um salário bom, não é uma roupa bonita, não é às vezes uma credencial, mas é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a qual nos faz mais do que vencedor em Cristo Jesus. E isso não é para pequeno, não é para grande, não é para todos. Todo aquele que vir a mim, eu não lançarei fora do Senhor. Todo aquele que vir a mim, eu vou sarar. Eu vou curar, eu vou entrar com providência lá na sua casa, eu vou salvar o seu filho, eu vou libertar das drogas, da prostituição, eu vou fazer uma grande obra,
Cristo, Ele nos salva. E diz a palavra do Senhor que Ele faz promessa. E quando você entrega a sua vida para Ele, você e sua casa estarão na presença do Senhor. Mas cadê a nossa fé para nós crer? Cadê a nossa fé para nós buscar? Às vezes tem um filho que está fora do caminho do Senhor, você já começa a murmurar, você já começa a falar com o Senhor, mas por que não está? Mas por que tanto tempo? Por que está demorando tanto? Mas Deus, Ele diz assim para nós: descansa em mim. Descansa. O descanso do Senhor, o descanso do Senhor pode acontecer o que for na nossa vida. Nós sabemos que é Ele que tem a resposta final. Muitos podem dizer: ah, filho, ali já vai morrer logo na morte. Mas é o Senhor quem dá a resposta final. Se o Senhor permitir, Ele morre. Mas se não permitir, Ele deve. Porque eu era para ficar morto já. Mas o Senhor me deu vida. O Senhor me restaurou. O Senhor me mudou de uma posição que eu estava, a qual todos olhavam e diziam: olha, esse aí é só a cadeia e o cemitério. Era droga, era bebida, era bagunça, era tudo aquilo que não prestava. Era praticante de arte marcial, era só nisso que eu pensava. E as drogas me corrompendo e o inimigo tomando posse da minha vida. Mas quando Jesus chega, Jesus quebra toda maldição. Jesus quebra tudo aquilo que impede você de servir a Ele. Mas foi preciso dar um passo. E é somente um passo que Jesus fala para nós dar. Dá um passo e Ele transforma a sua vida. Oh, glória a Deus! Aleluia! Nós vemos aqui que Naamã chegou naquele lugar. Mas quando o rei rasga as vestes, o profeta chega e fala: olha, pode parar. Manda ele aqui. Manda ele para mim. E ele vai ver que existe um Deus vivo aqui em Israel. O Deus vivo a qual nós estamos pregando nessa noite é aquele que você serve. O Deus vivo a qual nós estamos pregando nesta noite é o Deus que vai restaurar o lar. É o Deus que Ele não quer o pior para a sua vida, mas Ele quer o melhor. É um Deus que Ele vai alcançar até por uma ligação de telefone, diz o Senhor. Até por uma ligação de telefone que você orar para uma pessoa, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai salvar, porque Ele diz nessa noite para ti nessa noite. Muitas vezes duvidamos, achamos que precisa colocar a mão. O Senhor nos revela nessa noite que quando Naamã chega até a casa do profeta, o profeta nem lá atender ele foi. O profeta pega e diz: olha, chama lá o servo dele e fala: manda ele lavar 7 vezes lá. E Deus fez já algo. E muitas vezes que nós vamos, às vezes nós começamos a orar por um telefone por alguém. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está mandando falar. Às vezes começa a orar pelo telefone, mas às vezes nem nós mesmo não cremos que a pessoa vai ser curada. Mas na palavra do Senhor diz que o profeta nem lá fora ele foi. Que ele achou que o profeta ia chegar lá e colocar as mãos dele e ia ser sarado. Mas ele nem lá ele foi. Ele falou: olha, vai lá e lava 7 vezes no rio. Aquele rio limpinho, todo mundo conhece. Mas nós temos aqui uma coisa também: que existem profetas, existem pessoas que gostam muito de se aparecer, que tem a unção de Deus,